A vida de São José, revelado à abadesa Maria Cecília Bage. Continuação. Progressos de José a caminho da perfeição. Havendo José feito 7 anos, já mostrava excepcional bom senso, muitas vezes até mesmo superior ao de homens de mais idade e até mesmo maduros. Sério nas palavras e atos perfeitos, agia de forma tal que até mesmo Jacó, ao necessitar de conselhos sobre assuntos relevantes, dificilmente encontraria melhor conselheiros, sendo que tudo andava a contento quando seguia as orientações de seu filho, pois este era iluminado por Deus como resposta às suas muitas preces. Seus pais nada faziam sem ouvir os seus pareceres, e ele sempre lhes dava diretrizes extremamente corretas. Apesar disto, ele agia com tanta humildade nessas ocasiões que eles ficavam verdadeiramente surpresos e maravilhados quando José lhes dizia: "Eu lhes digo segundo o que sei, o que é justo e aquilo que deve ser feito. Portanto, deveis considerar cuidadosamente os fatos conhecidos e agir de acordo com a opinião e a vontade de Deus." Depois disso, voltava com fervor às suas orações e pedia a Deus para que iluminasse seus pais e que eles agissem conforme seu maior agrado, sem depositar exagerada confiança nele, que se julgava criatura insignificante e sem importância. Ele se humilhava perante Deus e aos seus pais lhes solicitarem alguma opinião, sentia-se confundido e lhes dizia que Deus devia ser glorificado acima de todas as coisas. E Deus cada vez mais o tornava iluminado e esclarecido através de suas orações e das orientações do anjo que lhe falava durante seu sono. À medida que o menino crescia, o anjo lhe transmitia cada vez menos instruções, pois ele já agora tinha muitas orientações a partir das Sagradas Escrituras e de seu Deus diretamente. Certa noite, entretanto, enquanto José dormia, o anjo lhe disse que Deus estava deveras satisfeito com o seu propósito de manter-se virgem por toda a sua vida e que ele lhe prometia muitos favorecimentos e seu particular apoio. Ele lhe mostrou então um cinto de beleza e valor inestimáveis e disse: "O Senhor te manda este cinto como sinal da alegria que tem a respeito de seu propósito e como graça te concede para que sempre conserves tua pureza, e me ordenou para que com eles te cingisse." Após estas palavras, o anjo se aproximou e colocou aquele cinto em José, orientando-o para que agradecesse a Deus pela dádiva recebida e pela graça que lhe concedia. Ao acordar, José se levantou rapidamente, ajoelhou-se e agradeceu a dádiva que lhe fora entregue, através da qual ele jamais seria molestado neste aspecto específico. E embora o demônio o tentasse em várias ocasiões, Deus nunca permitiu que ele sucumbisse àquelas tentações, fazendo com que ele manifestasse sua admirável pureza e o tornando assim digno de conviver com a rainha das virgens e de protegê-la. Em outra ocasião, o anjo lhe disse que Deus havia conceder-lhe uma outra graça grande e sublime, mas que não sabia do que se tratasse. A decisão divina já estava tomada e José deveria manter-se muito digno e exercitar todas as suas virtudes, além de suplicar a Deus para obtê-las, pois que a ele agradavam sobremaneira as súplicas. O santo compreendeu, sem tentar saber qual seria esta graça,
e colocou todas as suas forças de vontade em pedidos ao Senhor para que lhe concedesse duas graças que tinha como fundamentais. Uma para que acelerasse a vinda do Messias, e a outra seria aquela que fora mencionada pelo anjo, as quais agradecia, pois lhe eram muito importantes, embora ele delas só tomasse conhecimento mais tarde. A graça que o anjo lhe havia confidenciado era de que Deus daria Maria a José como esposa e a futura mãe do Verbo divino, ou Messias. Neste meio tempo, o santo se mantinha suplicante, no que experimentava grande satisfação também. Certa vez, José foi tomado de um grande estado de êxtase, no qual lhe fora reveladas as grandes virtudes a serem exercitadas pelo Messias quando de sua vinda para o convívio com os homens. Entre elas o amor, a paciência e a humildade, a nível de verdadeiras maravilhas. José se entusiasmou, sobretudo, com essas revelações e passou também a praticá-las intensamente, no sentido de atingir seus máximos possíveis, e era de admirar os progressos que fazia, exortando todos os de sua casa para que o imitassem, pois isto seria de grande agrado para Deus. Na época da Páscoa, juntamente com seus pais, habitualmente se dirigia a Jerusalém e muito se alegrava com a proximidade dessas solenidades. Orientado pelo anjo, ele se preparava para elas com jejuns e orações. Uma vez no templo, orava ajoelhado e assim permanecia imobilizado durante muitas horas. E todos se admiravam em virtude de sua pouca idade. Nessas ocasiões recebia muitos conhecimentos e iluminações de Deus, quando então, contemplando a beleza da celestial Jerusalém, pedia fervorosamente a Deus para que enviasse logo o Messias, a fim de que todas as pessoas pudessem participar das alegrias eternas através dele. A Deus agradavam sobremaneira estas suas preces. Seu pai Jacó fazia grandes donativos ao templo e depositava as quantias respectivas nas mãos de seu filho para que ele as entregasse como sacrifício familiar. Ele agia desta forma por saber como José se comprazia com isso, e a alegria de José era ainda maior do que a das pessoas que recebiam os donativos, pois ele o fazia com grande ternura e puríssimas intenções, dando-se assim nova e completamente a Deus. José teria gostado muito de permanecer em caráter permanente naquela cidade, pois assim poderia frequentar mais assiduamente o templo. Seus pais, conhecedores deste fato, permaneciam na cidade mais demoradamente do que o habitual, períodos esses em que seu filho não saía do templo, a não ser para alimentar-se e dormir. No tempo que lhe restava, ficava no templo a rezar e suplicar ao seu Deus para que lhe concedesse as graças solicitadas. Numa destas ocasiões, prometeu que, uma vez mortos seus genitores, moraria para sempre em Jerusalém para frequentar o templo com continuidade, local pelo qual tinha especial afeição. Deus, comprazendo-se com a promessa, concedeu-lhe esta graça no momento adequado para ela. Durante todo o tempo em que seus pais permaneceram na cidade, José jamais foi visto a perambular por ela, à procura de novidades e curiosidades, como seria de esperar-se em sua idade. Saía sozinho, honrava e respeitava sobremaneira os sacerdotes do templo,
obsequiando-os de todas as maneiras que podia. Por esse motivo, era muito estimado por eles, em função de sua esplêndida índole e também pelas esmolas que praticava. Estes fatos, porém, jamais o influenciaram no mau sentido, e ele permanecia sempre solícito ao seu Deus na permanente tentativa de lhe proporcionar alegrias e agrados. Certo dia, quando orava entre muitas outras pessoas com um ardor inusitado, ouviu interiormente a voz de Deus que lhe dizia o quanto lhe agradavam as suas preces e que ele iria atender a todos os seus pedidos, assegurando-lhe também o grande amor que tinha por ele. Foi tal a alegria de José com estas revelações que permaneceu em estado de êxtase, imóvel e profundamente concentrado por várias horas, depois no qual usufruiu da doçura e suavidade de seu espírito em Deus. Era tão grande o seu entusiasmo que o seu amor se inflamou e cresceu ainda mais. Não desejava outra coisa que não fosse o seu Deus e as suas divinas perfeições. Desejava ardentemente encontrar alguma companhia também muito fiel com a qual pudesse conversar sobre essas grandezas e perfeições, mas sabendo que tal amizade não se encontrava disponível, satisfazia-se com rezar para Deus para que ele lhe enviasse alguém nesse sentido. Certa ocasião, encontrando-se ele em meio a este tipo de súplicas, ouviu outra vez aquela voz interior de Deus comunicando suas disposições em atender aquele seu pedido, porém em forma ainda muito mais ampla do que a solicitada. De fato, Deus cumpriu esta promessa, embora sem manifestar-se a respeito, concedendo-lhe a imensa graça de poder privar com o Verbo encarnado e a sua Puríssima Mãe, sem dúvida alguma, graça muito maior do que a que José lhe solicitara. O santo se alegrou muito com a promessa feita por Deus, aguardando ansiosamente o seu cumprimento e pedindo sempre pela sua concretização. Sabedor de como Deus o favorecia, era imensamente grato pelos benefícios que obtinha e se oferecia a ele de forma completa e total, sem quaisquer reservas. Retornando a Nazaré, José não falava de outra coisa que não fosse a magnificância do templo e da felicidade de todas as pessoas que o visitavam. Seus pensamentos estavam sempre junto a Deus e ele mencionava Jerusalém com as seguintes palavras: já sentimos imensa alegria só pelo fato de estarmos em Jerusalém, que dirá a satisfação que teremos se habitássemos a própria casa de Deus? E quanto magnificante não será este lugar? Ah, rezemos ao Senhor para que Ele nos envie logo o Messias prometido e assim nos tornaremos dignos de lá também poder habitar após a nossa morte. Essas palavras eram ditas para os seus pais e com tal elevação de espírito e ardor que eles também se sentiam possuídos de grande ansiedade e desejo em termos da vinda do Messias e também se aplicavam intensamente em orações neste sentido. Tais afirmações não eram feitas somente aos seus pais e para os serviçais da casa, mas também para todas as pessoas que José encontrasse, às quais também transmitia aquela sua viva vontade quanto à vinda do Messias. José lhes dizia: rezai permanentemente para que Deus se digne a reduzir o tempo de espera de suas promessas. Benditos seremos nós quando obtivermos a graça de ver o Messias entre nós. Oh, que felizes seremos então! Oh, como eu desejaria poder oferecer-lhe tudo, servi-lo e honrá-lo. Em determinadas ocasiões, sua mãe Raquel lhe perguntava:
Que farias, meu filho, se tivesses a felicidade de ver o Messias com os seus próprios olhos? José, elevando suas mãos para o alto, respondia: Que faria eu? Eu me daria totalmente a ele e me ofereceria para servi-lo para sempre e não o deixaria jamais. Raquel então replicava: E não sabes então que a virtude significa muitos sacrifícios? José respondia: Não somente farei muitos sacrifícios voluntariamente para poder servir a ele, como também me considerarei feliz em fazê-los por toda a minha vida. E sua mãe objetava: Quem poderá garantir que o Messias gostaria de ter-te a seu serviço? José dizia então: É bem verdadeiro que disso eu não seria digno, mas tanto eu rezarei que ele, movido por sua infinita piedade, acabará por aceitar meus serviços e minhas devoções, mesmo porque, sendo Deus infinitamente bom, o prometido Messias também o será. Além disso, Deus se compraz com nossas súplicas e preces ao Messias, também agradarão os meus serviços. E Raquel o confortava: Pois bem, meu filho, segue com tuas orações e súplicas para que o Senhor se digne a enviar rapidamente o Messias. Espero que ele acolha teus desejos e ouça tuas súplicas. E José, erguendo as mãos para o alto, exclamava: Oh, que isso venha a ser do agrado de meu Deus! Quem poderia ficar mais contente do que eu? José é tentado e atormentado pelo demônio. Sua grande paciência e firmeza. O demônio servia em seu ódio quando observava as admiráveis virtudes de José e nele resplandecentes que serviam de exemplo para todas as outras pessoas e as animavam a praticá-las também. Por este motivo, ele, tomado de grande furor contra o jovem santo, e não sabendo como fazê-lo incidir em atos de ira e de revolta, e ainda mais para afastá-lo de sua fervorosa ação e serviço a Deus, passou a instigar alguns malfeitores e a insuflar em seus corações grande aversão por José e até mesmo ódio por ele, pois a santificada orientação de vida do santo provocava nessas pessoas sentimentos de vergonha e censura. Por isso elas concordaram em que, quando o encontrassem, iriam molestá-lo, desprezá-lo e dizer-lhes palavras injuriosas, decisões essas que de fato acabaram por cumprir. Quando tais jovens se encontravam José e esses delinquentes iam até mesmo ao seu encalço, o escarneciam e troçavam dele. Estando sozinho, o santo inclinava sua cabeça e, voltando seu coração para Deus, rezava para que aqueles indivíduos tivessem consciência dos erros que praticavam. Eles então, vendo que José não tomava conhecimento de suas ofensas, maltratavam-no ainda mais com palavras como burro, idiota, covarde, dizendo ser ele tão estúpido que nem mesmo falar sabia. José seguia seu caminho tentando mostrar-se tranquilo, e os maus indivíduos o seguiam, alardeando atrevimentos, e lhe diziam continuamente grosserias e ofensas. José se via então muito confuso e perplexo, sem saber se deveria responder-lhes à altura para que se calassem, ou se deveria manter-se em silêncio e sofrer com paciência. Obviamente, decidiu-se pela última alternativa, pois assim estaria agradando a Deus. Decidiu-se pelo sofrimento, até mesmo com alegria, sem dizer qualquer palavra. Sua atitude confundiu sobremaneira seus perseguidores, que se envergonhavam, tendo assim o demônio sido derrotado mais uma vez. Mas os jovens delinquentes não se reconheceram satisfeitos e, em outras ocasiões,
voltaram a maltratar José, até que, cansados de tanto ofendê-lo, finalmente acabaram por deixá-lo em paz. Mas as perseguições duraram muito tempo e José, ao deixar sua casa para executar alguma tarefa solicitada por seus pais, ia preparado para sofrer as agruras de outros encontros com os malfeitores. Todavia jamais se queixou com quem quer que fosse, nem mesmo com seus pais, mantendo-se calmo e jovial. Entretanto, seu pai Jacó foi informado destas perseguições e conversou com ele sobre isso para saber se deveria tomar qualquer providência a respeito. Com toda serenidade, José lhe respondeu que seria melhor deixar as coisas como estavam, pois estava certo de que, sofrendo com paciência, estava agradando ao seu Deus, e acrescentou: Sabeis, meu pai, quanto os nossos patriarcas e profetas sofreram voluntariamente muitas injúrias e ofensas, e como sofreu Davi por ter sido injuriado e perseguido. Sabemos também que todos eles eram muito favorecidos pelo nosso Deus. Por tais motivos, é preciso que os imitemos, já que o Senhor nos dá ocasiões para isso. Jacó ficou verdadeiramente edificado com tais palavras e deixou que seu filho agisse segundo seu próprio julgamento e que sofresse sem quaisquer ressentimentos como o fazia. O demônio, vendo que nada conseguia com aquele jovem santificado e que acabava sempre por ser derrotado por ele, resolveu tentar outras formas de perturbar sua paz e seu paciente equilíbrio. Para tanto, passou a instigar uma mulher de vida irregular, que não via José com bons olhos, para que encontrasse sua mãe e dele falasse mal, como sendo ele objeto de censura por parte de todas as pessoas, de que não servia para coisa alguma e que com o tempo terminaria por gastar tudo o que eles possuíam nas grandes esmolas que fazia a todos os que os pediam. E dizia que aquela turba que o perseguia continuamente era constituída de pobres que, sabedores deste fato, o perseguiam quando ele deixava a casa. Raquel, embora mulher de sabedoria e prudência, plena conhecedora do temperamento de seu filho, tanto e tão continuamente ouviu estas coisas daquela mulher, que assim agia com permissão divina, que acabou por deixar-se influenciar e fazer ásperas reprimendas a José. Ele, embora conhecedor da origem daquelas intrigas, jamais se queixou e aguentou tudo com grande paciência e com resignação, sem quaisquer ressentimentos. Somente em uma ocasião, ele respondeu para sua mãe e lhe disse com muita humildade que ela deveria informar-se corretamente sobre o que lhe era dito, pois assim saberia que se tratavam de inverdades instigadas pelo demônio com a finalidade de inquietá-la e conturbar a paz familiar. Raquel aceitou as suas palavras e acabou por certificar-se da fraude tentada pelo demônio e expulsou de sua casa aquela perigosa mulher que tentava introduzir a discórdia entre ela e seu filho. Satanás, embora confuso e desapontado, não desistia de sua empresa e procurava algum novo estratagema para desequilibrar e perturbar José. Com a devida permissão divina, passou a molestá-lo novamente, desta vez com insinuações que envolviam a vida irrepreensível que ele levava, tanto aos olhos de Deus como ao das pessoas em geral. O santo se horrorizava com tais insinuações e se colocava humildemente em Deus, considerando-se um miserável pecador e dizendo: sou uma criatura miserável e muito indigna. Amemos ao nosso Deus, pois Ele é digno de nosso amor,
é perfeitíssimo em todas as suas ações e é digno de ser muito amado e exaltado. O demônio tentou José de todas as formas possíveis e imagináveis. Somente contra a sua grande pureza nada lhe foi permitido, fato que o irritava profundamente e fazia com que procurasse alguma forma de fazer com que José proferisse alguma palavra que contrariasse essa sua nobre virtude de pureza. Todavia, sendo o santo muito inocente, muito simples, jamais lançou esta palavra. Mas em meio a estes conflitos e tentações, e também a insinuações referentes à sua humildade, rezava mais fervorosamente ainda, no sentido de que Deus o ajudasse a manter a sua castidade. Mais uma vez, em seu sono, o anjo lhe disse que acompanhasse essas suas orações também com jejuns e a submeter seu corpo a esses sofrimentos, orientação essa que ele seguia à risca, contra a qual nunca se rebelou. Desta forma, o demônio foi novamente derrotado e José foi o vitorioso. Aquele, embora desistisse temporariamente de perturbá-lo, jamais deixou de molestá-lo periodicamente com suas fraudes e armadilhas. A vida retirada e solitária levada pelo santo era censurada e criticada por muitas pessoas. Muitas vezes, jovens de sua idade o procuravam em casa para levá-lo a diversões naturais da situação. Ele então, com toda delicadeza, recusava seus convites e lhes dizia que a sua maior diversão estava em ler e estudar as Sagradas Escrituras, assim como a vida dos patriarcas e profetas, para que pudesse imitá-los em suas virtudes, pois através delas se haviam feito amados e favorecidos por Deus e também muito agraciados por ele. E José os exortava para que agissem da mesma forma. Não faltaram aqueles que viessem seguir seus conselhos e procuravam também imitá-lo, pois lhes falava com tanta graça e delicadeza que suas palavras lhes iam direto ao coração. Depois de ter dado conselhos tão saudáveis, José se retirava para rezar novamente por todos aqueles que não atendiam às suas orientações, no sentido de que Deus os ajudasse e lhes concedesse a graça de fazê-lo no futuro. O Senhor o atendia nessas preces e o santificado jovem se alegrava sobremaneira ao saber que eles passavam a colocar em prática os conselhos que lhes dera, e disso agradecia a Deus. Entretanto, também não faltaram os que censuravam e que viam suas orientações de forma errada. José tomava para si a culpa deste fato, dizendo que, sendo pecador, não merecia atenção e crédito para ser ouvido por eles. Retirava-se em lágrimas e orava a Deus para que empregasse sua misericórdia com os que tripudiavam sobre os seus conselhos e para que ele não levasse em conta as suas muitas culpas, mas tão somente o mérito que ele tinha em amá-lo e servi-lo com toda a fidelidade. Pedia também que ele iluminasse aquelas pessoas e fizesse com que elas conhecessem as verdades de suas manifestações. Deus muito se comprazia com tudo isso e não permitia que estas súplicas fossem feitas em vão. Fato este que animava José às novas exortações, muitas vezes rigorosamente seguidas por outras pessoas, do que ele muito rendia agradecimentos ao Senhor. Continuamos no próximo vídeo.